No Café Corporativo de hoje, vamos falar sobre os recursos tecnológicos para a gestão empresarial, em especial para pequenas e médias empresas. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesa Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no Canal 25, falando hoje a respeito de tecnologia, de gestão empresarial, e o meu convidado é o Hugo Tadeu Giraldini, que nós temos um bom relacionamento, uma boa amizade, pelo menos aí uns 15 anos, né, Hugo? Uns 15 anos. Nós estamos fazendo as contas agora um pouquinho antes para lembrar quanto tempo faz que a gente se conheceu e quanto tempo faz também que a gente acompanha o trabalho um do outro, não é verdade? Exatamente. Prazer em recebê-lo, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Muito obrigado. E tenho certeza que, mais uma vez, a gente vai aprender bastante com você. Agradeço, muito obrigado pelo convite, privilégio, né? Finalmente de estar aqui contigo e também com os nossos queridos, os seus acompanhantes como eu, né? Eu também sou um assíduo espectador do Café Corporativo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. O Hugo Tadeu Giraldini, que é bacharel em Ciências Contábeis, ele tem uma infinidade de cursos aqui no currículo dele, diversas qualificações profissionais, experiências internacionais, aqui pelo que eu vi nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha, na China, enfim, em diversos lugares do mundo e, em especial, o Hugo, ele é um especialista no mercado, nas ciências contábeis e nas ferramentas que ajudam nessa gestão empresarial. É isso mesmo? Perfeito. E eu quero começar o programa com uma polêmica aqui, que recentemente o nosso ex-ministro da Economia falava que o profissional da contabilidade, que o contador vai deixar de existir, né? Correto. Essa fala dele faz sentido ou foi um exagero? Não, é preocupante, porque nós temos algumas ameaças para os escritórios de contabilidade que já se encontram aí bem presentes na atualidade. Uma delas é toda essa melhoria nos sistemas da Receita Federal, e aliás a fala dele vem exatamente em cima disso, né? Que todas as informações que são geradas hoje pelos escritórios de contabilidade, em breve estariam já todas elas automaticamente dentro do sistema da Receita Federal. E é por isso que ele diz que o escritório de contabilidade vai... eu não digo que vai ser eliminado, mas ele vai ser substituído. Né? Mas talvez o ministro tenha falado simplesmente naquilo que se refere a informações, né? Como se o contador fosse simplesmente uma pessoa que presta informações para a Receita. Perfeito. Mas a contabilidade é muito maior que isso, né? Não, ela é maior, mas o problema hoje é que existe o que a gente chama de mesmice. Todos os escritórios de contabilidade, infelizmente, hoje, o empresário finge que paga e o escritório de contabilidade finge que entrega, né? Mas não é bem isso. Como, pelo menos atualmente, né, a carga tributária para as empresas está num nível, eu diria que nunca antes visto nesse país, né? Esses 27 aumentos de impostos que nós tivemos aí com o governo atual, todo esse déficit, né, das contas públicas e com essa ganância de poder cobri-las em cima, infelizmente, de quem produz, né, faz com que
os empresários tentem, de qualquer forma, reduzir custos. E o escritório de contabilidade é um deles. Por quê? Existem hoje 3 ameaças muito grandes com o escritório de contabilidade. Eu chamo o primeiro de canibalismo, né? A autofagia e os sistemas intuitivos, que já são realidade, né? O primeiro, no canibalismo, é quando o empresário chega para o escritório de contabilidade e fala: olha, tem um escritório aí que está cobrando X% ou R$50 a menos. Aí, o escritório de contabilidade, ele tem, né? Poxa, mas se eu cobrar 50 a menos, para mim não vale a pena ter esse cliente. Ele desiste, então o cliente vai para o concorrente. Então isso é um canibalismo. O segundo é autofagia. O empresário chega para ele e fala: olha, é o seguinte, eu preciso reduzir R$50. Ele pega e reduz. Só que ele está reduzindo um lucro direto dele, né? Então isso caracteriza eles se autocomer, a autofagia. E os sistemas intuitivos, que hoje, isso até, para o escritório de contabilidade, às vezes até é uma forma de um ganho futuro, porque o empresário vai para esses intuitivos, mas ele não tem todo o conhecimento para poder trabalhar com esse intuitivo. Aí ele acaba tendo contingências e volta para o escritório. Mas foi por esse momento, por esse ponto que eu comentei com você que talvez a Receita veja o contador simplesmente como um informante, um passador de informações. Exato. Enquanto ele poderia ser um pouco mais estratégico, porque o profissional de contabilidade ele tem uma visão que o empresário, em especial de pequenas e médias empresas, não tem. A grande empresa ainda tem um sujeito lá dentro, totalmente envolvido com a rotina, né, com a operação daquela empresa, né? Exato. Mas a pequena e média não tem isso. Poderia esse profissional da contabilidade fazer essa função? Poderia, mas ele não tem instrumentalização. Nem, vamos dizer assim, recursos humanos para poder fazer. Porque os recursos humanos que ele tem, infelizmente, ele também tem que sobreviver. Então, ele não tem um pessoal muito qualificado. Às vezes, esse pessoal qualificado fica mais na área fiscal, que às vezes ele terceiriza, inclusive. Não tem, às vezes, não tem na própria empresa, no próprio escritório. E às vezes ele terceiriza, e às vezes não. Ele tem algum profissional que ele mesmo produziu, ou vem um profissional de fora, que é um profissional mais diferenciado, no caso, e aí ele tem alguma coisa para fornecer para o empresário, a mais do que o empresário teria em relação a essas informações. Mas isso ainda é insípido. Por que é insípido? Quando você fala em gestão, ele é uma somatória de recursos e uma somatória de inteligência estratégica. E isso o escritório não fornece. Por isso que a gente fala da mesmice, né? Todos os escritórios fazem a mesma coisa. Então esse suporte teórico que você comentou, dele poder trazer algo a mais para a gestão, ele não consegue. Primeiro, porque um escritório médio hoje, para sobreviver, ele tem que ter 200 empresas. Como é que ele, sozinho, vai dar conta de 200 empresas no primeiro, segundo, terceiro dia útil do mês seguinte, que é quando as empresas precisam das informações? Que são todas no mesmo momento, né? Existe uma sazonalidade muito grande, né? Uma diferença do que o escritório faz no início de mês, no final de mês, né? Onde um volume de trabalho muito alto. Exatamente. Então, além da operação em si ser uma carga muito mais expressiva no início do mês, vamos dizer assim, para poder fazer com que ele tenha todas as informações já antecipadas para poder fornecer para todos os órgãos públicos, para toda a carga tributária que o empresário tem que ter, estadual, municipal, federal, né? Então, tudo isso não dá tempo dele poder dar um atendimento mais direcionado ao empresário que ele deveria dar, né? Certo. Em contrapartida,
As PMEs hoje não têm poder de compra, como nós estávamos falando no início, né? E essa limitação de poder de compra hoje faz com que ele não tenha todos os sistemas necessários para que ele tenha as informações econômicas e financeiras. E eu quero falar mais contigo sobre essa questão da diferença das informações econômicas e financeiras. Esse é um assunto que vai estender um pouquinho, então nós vamos fazer um intervalo antes. Correto. Nós voltamos depois do intervalo para falar a respeito da inteligência de gestão, que é uma das principais qualidades do trabalho do Hugo. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre uma nova modalidade de assaltos em condomínios com portaria virtual remota. Quadrilhas estão se especializando em golpes contra condomínios com portaria virtual. Usando dados reais de moradores, os criminosos entram em contato via telefone com a central de monitoramento do prédio, se passando por residentes, e solicitam o cadastro de familiares para acesso ao prédio imediato. Com informações documentais falsas, mais convincentes, conseguem liberar a entrada e, a partir disso, ocorrem furtos e assaltos dentro do condomínio. Dica de segurança de como se proteger. Nunca solicite liberações por telefone junto à central de monitoramento. Utilize exclusivamente o aplicativo do condomínio para autorizações. Cadastre visitantes sempre com fotos e dados completos. Evite compartilhar informações pessoais com prestadores de serviço. Em caso de dúvida, confirme com a administração do condomínio ou síndico. Esse tipo de golpe se aproveita da confiança e da troca frequente de empresas de monitoramento. Por isso, processos seguros e padronizados fazem toda a diferença. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, falando hoje a respeito de gestão empresarial dos recursos tecnológicos que nós temos ou que poderíamos ter para isso. E o nosso entrevistado, o Hugo Tadeu Ghiraldini, que é especialista com mais de 50 anos, né, de experiência em gestão. Hugo, nós podemos dizer então que existe uma ameaça contra os escritórios de contabilidade, né? Uma ameaça de que eles venham a deixar de existir, a menos que eles se reinventem. Se estiver correto esse meu entendimento, esse reinventar passa por um novo enfoque e talvez pelo uso de mais informações e de tecnologia, é isso mesmo? Correto. Fala um pouco mais a respeito dessa... O que um escritório de contabilidade precisa fazer para que ele esteja competitivo no futuro? Na realidade é um tripé. Né? Ninguém trabalha sozinho, vamos dizer assim, né? Então o tripé seria o escritório de contabilidade entender de que ele tem condições de ter ferramental para se corrigir em termos de rota, né? Porque hoje ele é operacional e ele deveria ser, no caso, mais analista e estratégico. As empresas vêm nesse mesmo ritmo, porque as PMEs, como não têm poder de compra, elas ficam aquém de poder ter recursos tecnológicos e uma assessoria um pouco mais voltada para a gestão. Né? E nesse tripé, nós achamos uma solução que, para trazer para o mercado, tanto para os escritórios como para as PMEs, que é esse tripé entre o escritório de contabilidade,
uma central de inteligência e um sistema tecnológico. No caso, mais especificamente, um ERP, que é o Enterprise Research and Planning, né? Mais conhecido no mercado como ERP. Né? E isso é possível, porque você teria condições de levar para as PMEs uma estrutura de inteligência estratégica que ele recebesse informações com um agregado muito importante, que são as informações econômicas, e não só as financeiras como eles têm hoje. A gente brinca da administração por saco, né? Então, quando você tem um saco cheio de dinheiro em cima, ele põe a mão, ele sai comprando casa, terreno, carro, etc. tal. E esquece que ele tem uma série de provisões, uma série de previsões, uma série de contingências que ele, talvez dentro da precificação dele, não estejam contidas por não ter as informações econômicas, só as financeiras. Quando ele está com o saco na metade, ele para tudo. Aí ele entra em contingência. Ele é uma estagnação. E quando está embaixo, ele começa a demitir. Tá. Esse é o histórico desses últimos 200 anos. O que eu vejo é que a maioria das soluções, elas são soluções que a gente chama de enlatadas, né, de prateleira. Exatamente. Que é aquele negócio que é igual para todo Perfeito. mundo. É uma oficina mecânica, é uma transportadora ou é uma padaria, tem os mesmos recursos, e isso faz com que o empresário use 40% das soluções, porque as outras parecem não fazer sentido para ele. Perfeito. É isso? É o que a gente chama da mesmice. Né? Tudo igual. Né? Isso. Não tem informações adicionais. E principalmente, e geralmente, só tem as financeiras, que não tem todos os elementos que compõem a precificação. Esse é o problema principal. Você vai ver, ou poderá assistir a alguns vídeos que a gente está acostumado a acompanhar, onde eles fazem linha de relatório. Margem operacional, margem de distribuição, resultado operacional. Infelizmente, são posições muito insípidas. Por quê? A composição para a precificação ela é muito maior. Só para você ter ideia, nós temos só em natureza de despesa mais de 10 elementos. Como é que o empresário vai ter essas informações? Porque todas elas variam, todas elas estão fora do poder dele ter conhecimento real de como está a empresa dele. Você está falando de custo operacional, você está falando de aluguel, de custo de... A gente engloba isso em alguns grupos. Né? Por exemplo, grupo corporativo, que tem um conselho de família, etc. tal, tem a diretoria. Depois você tem todo as despesas administrativas, as despesas comerciais. As despesas comerciais você tem direto ou indireto. E que variam em função de volumes. Então você também tem o fixo e o variável. Porque se eu vendo mais, me custa menos. Se eu vendo menos, me custa mais individualmente. Depende. Porque você pode estar vendendo muito, perdendo... Com prejuízo. E quem vende com prejuízo, quanto mais vende... Pior é. Mas o que eu quero dizer é que normalmente o empresário ele fala assim, bom, quanto me custa essa caneca? Custa 10, eu vou vender a 20, então eu tenho 100% de lucro. O que pelas escolas, né, por aquilo que a gente aprende nas escolas é o contrário, a gente nunca pensa em dobrar, a gente pensa pelo valor de venda e quanto paga, é isso? Na realidade, não pensa entre o preço de venda e o resultado final, o dividendo. Nesse caminho, nesse interregno, né, nesse meio, existem elementos diversos para serem controlados. Se isso escapa pelas mãos, a precificação fica totalmente comprometida. Então você tem que ter o escritório de contabilidade agora não mais operacional, ele passa a ser analítico e estratégico, porque ele vai ter também as informações necessárias para que aquela empresa possa gerir os seus recursos de uma forma muito mais, de conhecimento muito mais amplo.
Perfeito. Né? Você tem esse primeiro tripé, tem o tripé da central de inteligência, que é você tem um banco de informações. Se você não souber tratar esse banco de informações, é só uma quantidade que de dados à toa. De dados que você não vai aproveitar em nada. Então, essa central de inteligência organiza isso em demonstrativos, em dashboards e relatórios. Muito bom. E do outro lado tem o RP. Agora é que entra o principal. Muito bom. Só que sobre este RP a gente fala daqui a pouco. Perfeito. Porque o assunto ainda permanece extenso. Então vamos para mais um intervalinho e voltamos daqui a pouco. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, falando com Hugo Tadeu Giraldini. E ficou uma questão ainda que a nossa entrevista não me fez entender. Quer dizer que existe um trabalho inteligente do profissional de contabilidade que poderia ser oferecido para a pequena e média empresa, mas não é por diversos fatores. E quando ele é caro. Como é que faz para colocar isso em condições da pequena e média empresa custear? Só para você ter ideia, foram mais de 20 anos para montar esse projeto, né, para essa entrega. O que nós exatamente cobramos do empresário é a entrega, ou seja, os demonstrativos, os dashboards e os relatórios. O resultado. As informações que ele precisa. Mas para isso nós temos que ter um ferramental, que é o RP. O RP é nosso. Então, nós vamos no empresário, na empresa, montamos tailor-made, ou seja, não é de prateleira, e treinamos os colaboradores deles. De graça. No RP ele não paga nada, porque ele está incorporado ao nosso produto e nós só vamos cobrar o produto, que são esses 3 que eu comentei. Então, ele sai ganhando e não ter que comprar um RP, ele sai, nem a consultoria pagar, ele sai ganhando porque ele não vai ter que buscar profissionais qualificados no mercado, porque nós vamos treiná-los, os colaboradores deles, e vamos cobrar somente pelas entregas desses 3 elementos, demonstrativos, dashboard e relatório. E eu posso garantir que é um serviço compartilhado, portanto, ele vai ter uma surpresa com relação ao preço. Muito bom. Hugo Tadeu Giraldini aqui no Café Corporativo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu espero aprender muito mais com você ainda ao longo dos próximos anos, né? Que já faz 15 que a gente se conhece, quem sabe venha mais uns 30 pela frente de aprendizado. Café Corporativo fica por aqui e você continua com a gente também ao longo da semana, não só aqui no Canal 25, mas também no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, aprendendo um pouquinho com os nossos entrevistados e também nos trazendo insights, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974.
Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.